Os dinossauros são seres fascinantes. Eles foram extintos da Terra há 65 milhões de anos, mas de certa forma continuam vivos, nos museus, nos livros, no cinema e no nosso imaginário. O Viver Ciência de hoje faz uma viagem à pré-história cheia de descobertas. Vem com a gente! Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. O termo dinossauro significa lagarto terrível e serve para denominar um grupo variado de répteis que habitou o planeta Terra entre 230 e 65 milhões de anos atrás, durante a Era Mesozoica. Algumas espécies eram terrivelmente grandes, podiam atingir peso de 23 toneladas e altura equivalente a um prédio de 13 andares. A ciência que estuda os dinossauros e os demais animais e plantas que viveram no passado é a paleontologia. No Brasil não existe faculdade de paleontologia. Ela integra a geologia, que estuda a crosta terrestre, a sua formação e as suas alterações ao longo do tempo. Musa, a partir do estudo dos dinossauros, é possível ter uma ideia de como era a Terra na época em que eles viviam, né? Sim, os dinossauros viveram na Era Mesozoica. Essa era foi conhecida como a Era dos Répteis. Ela durou aproximadamente 135 milhões de anos. Durante esse período aconteceu vários eventos que contribuíram para grandes mudanças na forma do continente, no clima e nas formas de vida. Durante grande parte do Mesozoico, teve o Pangeia, que é um supercontinente. Posteriormente, já no Jurássico, teve a fragmentação, dividindo-se em Laurásio no hemisfério norte e Gondwana no hemisfério sul. Essa fragmentação é explicada pela movimentação das placas tectônicas. E os dinossauros dominavam o planeta, né? Como eles eram, o que eles comiam, quantas espécies existiram? No Triássico Médio existiam diversas espécies de dinossauros. Não é possível estimar uma quantidade exata de espécies. Seriam por volta de 1000 espécies já descritas, mas devido aos estudos estar sempre evoluindo, sempre tendo novas descobertas, não é possível ter esse número exato. Existiam diversos tipos de dinossauros, entre eles herbívoros e carnívoros. Os herbívoros eram aqueles maiores, eles chegavam a 35 metros de comprimento. Eles eram quadrúpedes, tinham um crânio menores e os pescoços bem alongados. Um exemplo deles é o titanossauro, conhecido como pescoçudo. Os carnívoros já eram os menores, mais ágeis, corredores, eles eram bípedes e um exemplo deles era o tiranossauro, conhecido como T-Rex. Musa, e como os dinossauros foram extintos? A teoria de um meteoro que caiu na Terra é a mais aceita pela ciência. Sim, hoje a teoria mais aceita seria essa. E não só um meteoro, mas outros. Um no México e inclusive aqui no Brasil também. No México é a cratera conhecida como Chicxulub, na Península de Yucatán. Ela possui mais ou menos 180 quilômetros de diâmetro, gigantesca. Aqui no Brasil existem duas datadas no mesmo período, por aproximadamente 65 milhões de anos. Uma chamada Domo do Vargião, em Santa Catarina, e a outra de Vista Alegre, no Paraná. A de Santa Catarina, ela possui aproximadamente 12,5 quilômetros de diâmetro e a do Paraná, 9 quilômetros de diâmetro. Esses eventos ocorreram de forma severa e foram responsáveis por grande parte da destruição da vida existente. Eles produziram efeito sobre a atmosfera e o clima, causando maremotos, terremotos e chuvas ácidas. Mas também
Pesquisas apontam que não apenas a queda de meteoros contribuíram para a extinção das espécies, mas também acontecimentos como vulcanismo e mudanças climáticas. Como é possível saber tanta coisa de seres que foram extintos há dezenas de milhões de anos? A resposta é simples. Esses animais deixaram vestígios, os chamados fósseis. Thalita, os fósseis são encontrados em áreas como essa onde a gente está, áreas rochosas. Exatamente, os fósseis são encontrados em depósitos rochosos, principalmente. São vestígios de matérias orgânicas, animais, plantas. Podem ser considerados fósseis dentes, ossos, estruturas esqueléticas, né, de animais que foram conservadas há milhões de anos. Excreções de animais como bactérias, os chamados estromatólitos, que nada mais são do que cocô de bactéria, vulgarmente falando. E quais informações podem ser obtidas a partir dos fósseis? A partir dos fósseis, a gente consegue analisar a idade e o período em que esses fósseis estavam vivos, que eles estavam habitando na Terra, né? E influências ambientais, como eles viveram, como eles morreram e, especificamente para a geologia, a idade das rochas. Quais técnicas podem ser utilizadas para isso? A principal técnica utilizada para a determinação da idade dos fósseis é a datação por carbono 14. Ela compara a quantidade de carbono no ser vivo e a quantidade de carbono no fóssil. Quanto menos carbono esse fóssil apresenta, maior é o tempo de fossilização dele. Então, maior é o tempo que ele está ali presente naquela rocha. Essas informações elas são utilizadas não só para paleontologia, elas são utilizadas também nas áreas de biologia, arqueologia e geologia, para o desenvolvimento de estudos dentro dessas áreas. Eu sou o professor Tiago, aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e a gente está aqui no nosso laboratório de paleontologia, que chama Centro de Pesquisas Paleontológicas da William Ivor Price. Nesse laboratório a gente enfoca nossas pesquisas no estudo de fósseis do período Cretáceo Superior, principalmente aqui da região do Triângulo Mineiro. A maior parte desses fósseis compreende em restos de titanossauros. Então aqui atrás a gente tem vários fósseis que foram encontrados aqui mesmo na cidade, onde a gente tem uma quantidade gigantesca de fósseis, inclusive debaixo da própria cidade onde a gente habita. Então, se a gente for pensar friamente, debaixo mesmo das nossas casas, do nosso trabalho, das nossas ruas, nós temos um jazigo fossilífero, repleto de fósseis de dinossauros. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo aponta que últimos dinossauros do planeta podem ter vivido no sul de Goiás. E no quadro Casulo de Ideias, Laura, André e Bernardo explicam como eram esses animais pré-históricos. Eles eram bem grandes e a pele deles era meio parecido com couro. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre os dinossauros. Nosso convidado é Carlos Roberto dos Anjos Candeiro. Ele é doutor em Geologia e professor da Universidade Federal de Goiás. Os últimos dinossauros de todos podem ter vivido no território que atualmente é Goiás, mais especificamente na região sul do estado. O estudo foi publicado em uma das mais importantes revistas de geociências do mundo. Nosso interesse em conhecer a paleontologia, os dinossauros do sul do estado de Goiás, se deve à falta de conhecimento nessa grande região. Por quê? A gente conhece do estado de São Paulo, do Triângulo Mineiro e do Mato Grosso. E por que não do estado de Goiás? E então isso chamou nossa atenção há 3, 4 anos atrás em fazer pesquisas buscando esses dinossauros nessa região. Um livro muito antigo dizia que foram encontrados restos de dinossauros no sul do estado de Goiás, mas não dava detalhe algum.
Então, quando a gente vai fazer as primeiras campanhas nessa região, a gente encontra alguns ruídos, alguns indícios. Isso foram pedaços de gigantes do passado, homens gigantes que deixaram seus ossos. Então, esses indícios de ossos gigantes, esses materiais, chamaram a atenção que, sim, possivelmente nós teríamos dinossauros no sul do estado de Goiás. Na campanha de 2016, nós pesquisamos na cidade de Quirinópolis e na cidade de Rio Verde. Então, nessas regiões, nós começamos já a encontrar um pequeno pedaço de um braço de um dinossauro pescoçudos, que nós chamamos de titanossauros, né? Pedaços de crocodilos, nós chamamos de crocodiliformes, né? Encontrados nessa região. E algo que chamou bastante atenção, um pedaço de um casco de uma tartaruga muito grande, que talvez tenha sido uma das maiores tartarugas da era dos dinossauros que a gente encontra aqui no Brasil Central. O cenário que a gente descreve no artigo que foi publicado recentemente na revista do Reino Unido, uma das principais revistas da nossa área no mundo, é um cenário que nós tínhamos dinossauros, atividades magmáticas, nós tínhamos grandes lagos, nós tínhamos crocodiliformes, nós tínhamos tartarugas e, com certeza, dinossauros carnívoros, né? Nós temos agora dentes de dinossauros carnívoros, né? Algo de semelhante a um dinossauro parecido com essa cabeça de 6, 7 metros que daria dois carros e meio, carros de passeio, né? Foram dinossauros, né? E que viveram nesse ambiente, nesse paleoecossistema, nesse grande momento no final do período que nós chamamos de Cretáceo. Quando a gente monta o cenário com a presença de dinossauros carnívoros, herbívoros, crocodiliformes, tartarugas, vulcões, grandes lagos, uma grande planície, esse todo era um cenário muito parecido com o que ocorre, o que a gente conhece em Minas Gerais, que foi o grande momento, o último momento que foram extintos os grandes dinossauros do nosso planeta. Então, quer dizer, Quirinópolis e Rio Verde, né, esse registro nos coloca agora no cenário, né, mundial de dinossauros, dos últimos dinossauros que viveram no nosso planeta. Carlos, quem quiser ter acesso aí a esse artigo na íntegra, qual que é o caminho? Bem, esse artigo a gente pode acessar pelo site da CAPES, né, e por muitas vezes dentro dos sites dos ambientes das universidades. Entrou dentro de uma biblioteca do ambiente, dentro da Universidade Federal, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, é possível baixar esse artigo. Qual é o nome exato da revista de Geociências? A revista é a Journal of South America Earth Science, né, uma excelente revista do nosso meio de pesquisa. E Carlos, onde devem ser realizadas aí as próximas campanhas em busca de fósseis? Há outros municípios goianos com potencial, né, de serem encontrados esses materiais? Além de Quirinópolis e Rio Verde, que é o nosso foco, né, da nossa pesquisa, são municípios em torno, ou na proximidade, como Paraúna, de certa forma até Jataí, Mineiros, né, onde afloram essas rochas do final do período dos dinossauros, que nós chamamos de Cretáceo. Esses municípios têm grande potencial de pesquisa. Carlos, essa informação, né, de que Goiás pode ter sido aí, né, o último ambiente, né, desses dinossauros, ela é uma informação muito curiosa, né? Ela gera muita surpresa nas pessoas. Sim, para a gente é uma grande surpresa, né, e felicidade, porque esse nosso registro ele se parece muito com o que ocorre no Triângulo Mineiro e alguma parte do oeste de São Paulo. E um artigo muito importante dos Anais da Academia Brasileira de Ciência, ele pontua isso, né? A importância desses dinossauros do estado de Goiás também. E Carlos, os fósseis de dinossauros, eles são encontrados no Brasil como um todo? Esses animais, eles habitaram todo o território brasileiro? É certeza que habitaram todo o
território do Brasil, assim como a América do Sul. O problema é encontrar a rocha onde estão esses animais, né? É porque a rocha ela não fica preservada, né? Então é por isso que é muito difícil a gente ter acesso a esse material. Mas só através de muita pesquisa, né? Em inúmeros estados do Brasil, a gente vai ter ideia disso, né? Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. No próximo bloco tem Casulo de Ideias. Até já! Imaginaram um mundo muito diferente do atual, com paisagens inusitadas e repleto de seres gigantescos. Se para a gente é interessante, para as crianças nem se fala. Nós conversamos com a Laura, o André e o Bernardo sobre os finados dinossauros. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Laura e eu tenho 7 anos. Meu nome é Bernardo e eu tenho 7 anos. Meu nome é André e eu tenho 8 anos. Quem foram os dinossauros? Foram uns animais muito antigos. O que eles comiam? Resto de animal morto. Como que eles eram? Eles eram bem grandes e a pele deles era meio parecido com couro. Você acha que existiram dinossauros aqui em Goiás? Sim? Como será que eram os dinossauros? Será que os dinossauros goianos eram diferentes dos outros? Não sei. Onde que os dinossauros ficavam? Em terras perto de vulcões, eu acho. Quem que era o predador do dinossauro? Esfregador do dinossauro? Predador. Ah, tá. E cadê eles? Eles morreram, porque eles eram de 1400, 1500, há muitos anos atrás. Eles morreram como? Meteorito. Por que você acha que o homem fica escavando ali a terra procurando ossos de dinossauro? Pra pôr no museu? E pra que ele quer colocar esse material à exposição no museu? Porque tem beleza. Carlos, os fósseis mais antigos de dinossauros foram encontrados aqui no Brasil e também na Argentina, né? Isso significa que esses dois países podem ter sido o berço dos dinossauros? A gente fala de forma bem geral que sim, né? O grande local de nascimento, de origem dos dinossauros é onde hoje se localiza o sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul e noroeste da Argentina. Só que naquele momento, né, nós não tínhamos fronteiras políticas, né? Essa grande região que chamamos do Gondwana é o local de origem dos dinossauros. É um território muito importante, então, para a paleontologia, né, professor? Mas essa área ainda está engatinhando no Brasil. Sim, a paleontologia brasileira, principalmente nos últimos 20 anos, ela cresceu muito, né? Ela cresce muito, principalmente devido a importância desses registros, né, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, e o surgimento de novos paleontólogos, né? Professor, recentemente a gente teve um incêndio, né, no Museu Nacional do Rio de Janeiro que destruiu peças aí únicas, né, importantíssimas para a nossa história, dentre elas importantes fósseis de dinossauros também. Sim, isso foi impactante, né, para a nossa ciência como um todo. A paleontologia, nós choramos. E a perda de parte desse material, ela chama muita atenção, né? Como que a gente vai cuidar desse patrimônio que estão nos nossos museus, na nossa universidade? Por exemplo, no Museu Antropológico, no UFG, nós temos material fósseis, né? No Laboratório de Paleontologia e Evolução do curso de Geologia, temos materiais fósseis. Então, isso redobra o nosso cuidado, né? em ter melhor cuidado mesmo com todos esses materiais, com as coleções.
Quais são os principais museus do Brasil aí que abrigam esses fósseis? A gente tem um em Uberaba, né, que é Peirópolis, é um distrito de Uberaba, explica pra gente. Peirópolis, né, é um bairro rural de Uberaba que tem reconhecidamente um dos maiores museus de dinossauros da América do Sul e um dos mais representativos, né? Mas temos museus no oeste de São Paulo, em Monte Alto, né? Alguns museus até mesmo no Rio de Janeiro, né? Que guardam parte dessas coleções e diversas outras coleções no Brasil, né? Que guardam materiais de dinossauros. E Carlos, qual que é a importância de se estudar animais que foram extintos há tanto tempo? Primeiro, conhecer muito bem o nosso planeta, a nossa casa, né? E a gente conhecendo bem a nossa casa, a gente consegue saber até para onde a gente pode levar melhor esse planeta. Guardar esse patrimônio paleontológico, ele é muito, muito importante para a gente e para as comunidades de onde vêm esses materiais, também tem uma importância muito grande. Porque se conhece o patrimônio geológico, é possível ter um potencial de turismo alavancado, né? Um potencial de turístico ligado à ciência, né? E o interesse também muito grande de crianças de virem fazer ciência, né? Viver ciência de uma forma de que sejam cidadãos muito mais qualificados, né? Socialmente participativos. Para a própria indústria do entretenimento, do cinema, os dinossauros é um tema muito valioso, né, Carlos? Sim, dinossauros é um passaporte para a ciência, é algo científico e toda criança, né, quase todo mundo tem uma identificação muito rápida. E o cinema, não só as crianças, né? Não só as crianças. Diga-se de passagem. Né? E o que acontece? A indústria do entretenimento, ela se beneficia com isso, mas também nos traz, né, conhecimentos do que tem sido feito por cientistas, né, por entusiastas, né? Isso é importante, sim, né, pela consciência. A própria preservação da nossa espécie também está envolvida, né, no estudo dos dinossauros. Sim, nós temos interesses em dinossauros, um dos motivos, porque, na verdade, eles se parecem conosco. Foram espécies de topo, né, espécies muito importantes no planeta, assim como nós somos hoje, nós somos capazes de mudar o planeta. Então, nós conhecermos algo que se pareceu com a nossa função no passado e hoje, né, é instigante, né, nos traz consciência, né, de por que estar nesse planeta e conduzir melhor esse planeta. Bom, o tema é muito rico, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Carlos Roberto, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu agradeço, né, agradeço todos os entusiastas pela ciência, paleontologia ou qualquer área da ciência, né, viver ciência é isso, né? Fundamental. Fundamental. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Nosso site, nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Deixa lá o seu comentário, a sua sugestão, que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!